de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla esperando você. Vestibular de Verão 2022, transforme a sua vida, transforme o mundo. Está com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da Covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o 2º e 7º dia de sintomas e para assintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. LG System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System. Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 32 11 3985. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabal. Nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e região. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1951. No mundo, Juan Perón é reeleito presidente da Argentina. No Brasil, Getúlio Vargas assume seu 2º mandato como 17º presidente do Brasil, dessa vez eleito por voto direto. Vargas apresenta o projeto de criação da Petrobras. Já em Santa Maria, esse foi o ano da fundação do Armazém Binato, por Fernando e Gilberto Binato. Nesse ano, nasceram Marcelo Rezende, apresentador de televisão, Elizabeth Soares Coelho, conhecida como Beth Coelho, educadora e fundadora da FAMES, e também a irmã Lourdes Dil. Então, no ano de 1951, no dia 9 de setembro, nasceu o nosso convidado de hoje, Jair Alain Siqueira Cordez. Seja bem-vindo, Jair, ao nosso programa. Pois é, já fico feliz já, né, Camila, porque afinal de contas já tua mãe já é minha amiga já de infância, tu é sobrinha da Circe, então já temos uma certa afinidade. Já nos identificamos aqui nos bastidores de saída já. Já temos uma afinidade, uma admiração por causa disso, né? Só retificando, meu nome é Jair Alain Cortes Siqueira, né? Sou invertido. Senhor, me desculpe. Sou português mesmo, de todos os lados, né? Sou descendente português. A minha mãe era Nogueira Cortes, meu pai Silva Siqueira, então eu sou conterrâneo já, direto de Portugal. Então, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar nesse pessoal todo. Aí antes nós fizemos um pequeno resumo, uma apresentação da vida do senhor, que na verdade é bastante extensa, com tantas qualificações, mas vamos lá, vamos ver se a gente resumiu um pouquinho. Nascido em Cruz Alta, veio para Santa Maria aos 11 anos. É bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria.
mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escreveu sua história profissional em editoriais em Santa Maria, Porto Alegre, em outras cidades da região e também de Santa Catarina. Foi o editor do jornal A Razão. E tem muitas saudades desse tempo de repórter especial. No bar, Moby Dick tocava violão. Na banda do Colégio Maria Rocha, tocava tarol. É autor dos livros Nos Bafos da Cachaça do Meu Velho Pai e O Dia em que Deus Confessou Seus Pecados. E tem mais um livro chegando que nós vamos falar também, Fratura Exposta do Futebol Clube, que será lançado no Brasil e em Portugal. Afinal, aposentado há pouco tempo, para ele a vida está só começando. É isso mesmo, seu Jair? Diz que a vida começa aos 40, então eu tô com 30 anos de idade, né? Porque eu tenho 70, né? Já tô meio coroão já, assim 50 anos, imagina. Mas agora só sou escritor, né? Agora então eu larguei o jornalismo, 44 anos de jornalismo, né? Adorei ser jornalista. Eu já falei em outras vezes, eu nunca trabalhei na vida porque eu fiz dos meus hobbies meu ganha-pão. E ganhei bem, Camila. Não, coisa boa então. Mas antes da gente entender como o senhor chegou nessas profissões, né? Porque foram vários ofícios, vamos voltar lá para a infância. A gente tem um quadro aqui que é o DNA Origem e vamos ver o Jair criança, aonde ele estava, em que cidade, como que era a sua família, irmãos. Bom, eu sou filho do militar, meu pai chama-se... Não ria, por favor, meu pai chamava-se Matilde Siqueira. Matilde porque nasceu no dia de Santa Matilde e meu avô muito fanático botou no dia de Matilde. A minha mãe chama-se José, Maria José. Então, eu sou filho da José e do Matilde. Eu sou o quarto filho de uma família dele, então, meu pai era militar, sargento do exército. Então, eu não tive problema na vida, que o sargento, obviamente, tinha uma vida bastante razoável, bastante confortável. Mas com 3 anos e 363 dias eu fui para Uruguaiana, onde vivia minha infância lá, assim. E olha, quando eu falo da minha infância, as pessoas riem. Eu sou do tempo que tinha água de poço. O lavabo, como é que eu vou te dizer, o mictório da gente, chamava-se patente, que era uma coisa fétida, ficava no fundo da casa, a famosa casinha, ficava distante de casa. Era uma coisa horrível. Eu, como morava numa casa que tinha bastante mato, eu evitava aquilo, né? Ou então fazia as necessidades de urinol para depois levar para lá, porque eu só fui conhecer água encanada e um banheiro decente quando fui para morar na Vila Militar de Uruguaiana, onde tinha, né? Tinha até e o chuveiro da época não tinha chuveiro elétrico. Então os fogões, a lenha, tinha serpentina, passava água dentro da serpentina e aquela água aquecia, ia para as pias e ia para o banheiro. E assim a gente conhecia tomar um banho de água quente. Mas aí a gente falou em Cruz Alta, sim, a gente falou em Cruz Alta, Uruguaiana. Em que momento o Jair chega em Santa Maria? Bom, eu cheguei aqui com 11 anos de idade, morei em Resende, uma beleza de infância em Resende. A parte mais feliz da minha vida foi em Resende, no Rio de Janeiro, né? Daí eu cheguei aqui com 11 anos de idade e geralmente eu morava assim, em locais assim bastante, vamos dizer assim, longe de uma certa marginalidade que eu conheci em Santa Maria. Em função do pai ser militar também, essas mudanças o meu pai, quando terminou o tempo de milico dele, então ele resolveu voltar para Santa Maria. Na verdade, ele não veio direto, ele foi para a Cordelaria do Rincão em São Borja. Mas nós já tinha casa aqui em Santa Maria, que um tio nosso fez, só que esse tio foi sacando, botou no arrabaldo, horrível, né? Nós fomos morar no fim da rua Tuiuti com a Borges, e ali, eu tinha quase em todo caso, embora fosse um choque para mim receber todo aquele ambiente que eu não conhecia, um ambiente de extrema pobreza, né? Porque tinha 2 favelas para ter casa, Vila da Lata e Vila das Pulgas, e também um antro de prostituição, tinha 3 cabarés, Cabaré da Valda, Cabaré do Alvir e o 1001 Noites. Então, já falei no teu programa que eu vi prostitutas brigando na rua, vi tudo isso aí. Eu li um texto do senhor, e o texto do senhor me chamou bem a atenção, que dizia assim, a Santa Maria é uma cidade que eu vivi intensamente. E a primeira frase que me impactou foi a seguinte: a primeira impressão não foi das melhores. Então, é mais ou menos por aí, por esses arredores. Não, mas eu digo para todo mundo que foi positivo, que me criou sem preconceito, né? Eu aprendi a conviver com esse tipo de pessoas, pobres, negros, índios, brancos, mestiços, marginais, assaltantes, inclusive, porque nós tínhamos televisão na nossa casa. Então, o ponto de convergência da turma era na minha casa por causa da televisão. O pessoal assistia televisão lá, era tanta gente, e a gente deixava entrar. A gente dizia, falando, meu pai e minha mãe eram religiosos, muito religiosos. A minha mãe era devota da Nossa Senhora de Fátima, morava no bairro da Nossa Senhora de Fátima, porque em Cruz Alta também tem Nossa Senhora de Fátima, então daí vem a sabiá da minha mãe.
Então eu achava que era interessante deixar as pessoas entrar. Então a gente até criou 2 times de futebol, né? Ali, porque era tanta gente que vinha, fizemos 2 times de futebol. Nós tínhamos mesa de ping-pong em casa também, que era outra coisa. Torneios aí a casa. Era um chamariz, né? Um colega meu arranjou luvas de boxe, fazia o de boxe na minha casa. Então a minha casa era o ponto de convergência no final da Tuiuti. E meu pai era conhecido ali como o Tenente Siqueira, né? Todo mundo conhecia ele exatamente porque a casa atraía todo mundo lá. Então por isso que eu vivi intensamente. A gente frequentou o Cine Imperial, aqueles cinemas, o filme popular de 3 pilas, a gente ia naquele cinema popular. Um dia eu vou escrever isso, já está escrito o livro, viu? Esse livro talvez lance 2025, que vai ser todas as reminiscências do tempo que a gente ia ao cinema. O velho Aurélio, que eu sou fundador do Cineclube Lanterninha Aurélio, eu dei o nome do Cineclube. Então tinha o velho Aurélio, que era um lanterninha severo, que botava a gente para fora se fizesse bagunça. Mas o cinema em si era uma bagunça só, né? Então eu vou contar tudo isso nesse livro, mas 2025 só. Né? Então, todo esse fato... Que eu vivi em Santa Maria, depois fui tocar em banda, imagina. Banda era o tempo das bandas, assim, nos anos 60 aqui. Quem não tocou em banda nos anos 60 é frustrado, né? É complexado porque não tocou em banda. Algum instrumento, alguma parte da banda fez. Sim. Mas o senhor, ó, jornalista, e eu devo ter esquecido alguma coisa aqui, jornalista, ator, músico, escritor, radialista, com especialização em cinema, apresentador de programas. E aonde que nessa infância ou nessa adolescência o senhor percebeu uma veia para essa parte artística, para essa parte da comunicação? Aos 5 anos de idade, antes de ver cinema, já era apaixonado por cinema. Meu pai e minha mãe apaixonados por cinema, assistiam filmes e sempre comentavam. Outro dia era só comentar o filme que eles tinham assistido. Até que aos 5 anos de idade eu assisti um filme no Cine Corbacho, em Uruguaiana. Fiquei encantado com aquilo e a minha paixão foi tão grande. Aí eu tinha os filmes com legenda, eu queria que me dissesse o que dizia as legendas, ninguém me dizia, e eu aprendi a ler sozinho, de tanta vontade que eu tinha de ler as legendas. Meu pai ensinou o ABC e o AEU, e eu aprendia ligando as palavras, achava que fosse, realmente foi. Daí aprendi a ler sozinho, assim, mas eu não sou um fenômeno. Várias pessoas que eu conheço já aprenderam a ler sozinho, né? Então eu consegui fazer isso, né? Ler sozinho. E quando entrei no Colégio Marista de Uruguaiana, lá, o Colégio Santana, eu já ganhei um prêmio de cara, porque eu era o melhor leitor da turma, né? Porque eu já sabia, então... Tinha começado antes? Ganhei um livro que eu vendi para ir ao cinema, que precisava de dinheiro, não tinha, meu pai me deu, eu vendi o livro, fui para o cinema. Precisa de um rei, era o nome do livro. E pelo fato de eu saber ler, eu assisti um filme do Tarzan, o Filho da Selva, e na biblioteca do Santana, eu era um pouquinho complexado, porque meu pai era sargento e o Santana era um colégio de elite. E eu não me sentia parte daquela elite. Então eu me refugiava na biblioteca, porque na biblioteca tinha histórias em quadrinhos que meu pai me proibiu lá em casa. Então aproveitava o recreio para ler e vi que tinha livro, comecei a pegar livro. Só que eu peguei Tarzan, o Rei das Selvas, o Filho da Selva, não entendi nada, né? Que era o Greystock. Eu não conseguia entender nada, mas assisti no livro. E comecei essa paixão para ler livros. E o fato de ler livros, eu comecei a gostar de cinema, comecei a colecionar recortes e filmes, colecionar figurinhas. Então comecei essa paixão pelo cinema. Da paixão do cinema, eu fui para outro lado. Meu pai comprava enciclopédias. Então se assistia um filme sobre Egito, eu queria saber mais, eu pegava os livros e ia ler sobre Egito, o que tinha, para ver se condizia com a verdade. Eu li a Bíblia, porque na Bíblia, no Santana, a gente tinha que ler a Bíblia. Então se tinha os 10 mandamentos, eu fui ver na Bíblia, se coincidia o que estava ali, né? Então foi assim, através do cinema, eu digo que minha cultura veio por causa do cinema. Eu via nos filmes... Foi o início desse leque dentro da comunicação. Sim. Aí eu comecei, então, essa paixão foi grande, né? Eu gostava de cantar quando era criança, a minha irmã cantava também, cantou aqui em Santa Maria, na Rádio Membuí, meu irmão tocava gaita, também se apresentava, meu pai tocava gaita. Então, praticamente, essa questão da cultura já vem do meu berço, né? O fato de meu pai comprar as enciclopédias, o fato da gente convivia muito falar sobre cinema, o fato de adorar filmes, ver televisão e viajar, que a gente adorava viajar. Cada viagem para nós é uma aventura, né? Eu viajei de trem, de ônibus, viajei de húngaro, viajei da fubica do meu pai, que eu já falei aí, que a gente varava, estava com uma fubica velha, mas empurrava e andava dentro da fubica, mas a gente viajava, né? Então, olha, eu confesso que eu vivi, como diz o Pablo Neruda, confesso que eu vivi muito intensamente. Mas então, agora falando em viagem, eu vou entrar num assunto que tem uma curiosidade. Eu sei que o senhor foi um dos integrantes, um dos atores do TUI, Teatro Universitário Independente, que agora recentemente tivemos uma perda do Clênio Fachin, né? Uma perda muito grande para a nossa cultura aqui de Santa Maria, inclusive o Diário de Santa Maria fez o caderno
a revista Mix, direcionada com muitas homenagens, bonitas homenagens a ele. Também aproveitando que o senhor citou a minha tia no início da entrevista, a minha tia Circe Rocha, também professora, ex-vereadora, integrante deste grupo de teatro. Então eu quero saber, eu sei que rolavam viagens nesse TUI. Eu me lembro das histórias que saíam de Kombi por aí, apresentando peças de teatro. Mas o senhor já me conta isso, a gente vai para um rápido intervalo e depois vamos conversar um pouco sobre esse grupo de teatro tão importante aqui de Santa Maria. Voltamos já já com o DNA. Quer curtir a estação mais quente do ano com conexão ilimitada e uma programação repleta de conteúdo e diversão? Então vem pra Amigo Internet. Aqui, além de internet de sobra, você também tem a Amigo TV, com mais de 160 canais para você curtir na TV, notebook ou no seu smartphone. É conexão, velocidade e diversão onde e quando quiser. Acesse sejaamigo.com.br e saiba mais. Amigo, viva conexões reais. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 99926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Imembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. Chegou a época mais esperada. Liquida de Verão Super Colchões. São 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. Ou preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, as melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de Verão Super Colchões. Uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. Estamos de volta com o DNA, Identidade da Nossa Gente. Eu sou Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, Jair Alain. Conversamos um pouco sobre a infância deste jornalista, radialista, músico, cineasta, um pouco de tudo, né, Jair? Mas antes do intervalo estávamos falando sobre o TUI, né? A parte do teatro, que foi um teatro independente aqui de Santa Maria, que marcou muito a história. Até hoje a gente fala muito de como era o grupo TUI daquela época, no qual o senhor foi integrante. Conta um pouco pra gente do teatro, das viagens. Sim. Eu fiz uma peça com o grupo Presença, Este Homem é um Galo, e nessa peça me apresentou 32 vezes, eu fui ovacionado 28 vezes, né? Aí o Klein foi lá e gostou da minha interpretação e me convidou a fazer parte do TUI. Eu comecei fazendo uma peça rápida Cebolinhas, que apresentou em Santa Maria, fiz com eles. Daí no outro ano me convidou para fazer as turnês, né? Daí eu fui com eles. Eram 150 cidades. Era uma coisa assim, extremamente cansativa, gratificante, mas era muito cansativa, né? Daí eu fui lá, estavam no elenco o tal Golim, né? A Circe Rocha, Zé Itaqui, que era um bom elenco, mas gente muito experiente de palco. E para mim foi uma grande experiência fazer aquele teatro com o TUI, né? O TUI já tinha fama já por ter levado as peças Santa Maria para Colômbia, tinha um convite para São Francisco.
tinha ganhado vários prêmios no resto do país, onde se apresentasse o TUI levava público, então era muito conceituado. Sim, ele chegou a ser considerado, eu estava lendo sobre isso, e já foi considerado o melhor teatro amador do Brasil. Isso foi todo Santa Maria, num contexto geral. Sim. O Freire Júnior ganhou muito prêmio em Arconzelo, então e o Clênio também ganhou alguns prêmios internacional. Daí o Pascoal Carlos Maia que lançou essa. Então, o Arconzelo é uma aldeia de Arconzelo. Você apresentava o Festival Teatro, Pascoal Carlos Magno é o patrono do teatro brasileiro. Então, tendo a repercussão e vendo assim o que se fazia Teatro Santa Maria, e não só ele, né? Todos os atores, todas as peças que vinham se apresentar em Santa Maria ficavam encantados com o movimento cultural nosso aqui. Então, foi considerado Santa Maria o melhor teatro amador do Brasil nos anos 60. E foi daí que surgiu o título de Cidade de Cultura, porque depois veio a universidade, veio tudo, foi só corroborando para que Santa Maria tivesse título de cultura, né? Então eu fui pro TUI. Uma experiência fantástica, mesmo porque o Clênio disse assim, olha, eu tenho uma peça que eu acredito só tu pode fazer, que era uma peça chamada História de um Juiz. E eu preciso de um, eu usei o tema, eu preciso de um puta ator aqui para fazer, porque são 8 papéis diferentes. E eu gostei do desafio. Na mesma peça fazia 8 papéis diferentes. Então eu entrava como uma velha uma hora, depois entrava com o velho cafetão, entrava com o empresário, entrava com outro velho, entrava com uma enfermeira e o tal. E a Circe ficava na coxinha só esperando. Eu saía de cena, eles tinham que imediatamente retocar a maquiagem. Fazia o fato de fazer o papel de um velho, tinha que botar uns riscos, fazer as rugas, e eu tinha que entrar como velho naquela hora. Aí eu tinha que entrar como enfermeira, tinha que tirar toda aquela maquiagem, botar batom, pintar os olhos, botar um rouge e entrar como enfermeira. Era uma coisa cansativa. Isso em que né? ano, mais ou menos? 1976. Tu nem pensava em existir, Camila. Faz tempo. De fato, não. Demorei um pouco ainda. 1976. Mas foi uma experiência assim... E eu sou asmático, né? Então a gente pegou um inverno muito rigoroso. E daquela paramos num hotel. Só tinha cama de palha. Cama de palha é terrível para asmático. Me ataquei de asma. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu tinha alucinações. Nossa. Me tiveram que no meio da turnê. Paramos em 13 de maio e o médico me atendeu, era um amigo meu, João Álvaro Machado. Me deu uma injeção, não sei o que é. Eu só sei que eu me recuperei, consegui fazer a peça, que eram 8 papéis diferentes. Estava todo o público lá. Inclusive queria mais uma sessão. Eu digo, eu não tenho condição de fazer 2 sessões. Fiz, daí eu me apresentei a peça, mas me apaguei, né? Me apaguei, daí me senti mal mesmo. Né? Mas era incrível aquilo, né? Era um ambiente assim, a gente praticamente fez uma nova família, 24 horas as pessoas se vendo. Varando essa estrada, no tempo que não tinha nem asfalto em muitas estradas, a gente tinha que empurrar a Kombi, tinha que botar correntes nas rodas. Todo mundo tinha que passar, empurrar a Kombi no barco, tinha que chegar nos locais. Então eu olhava assim, estrada assim, pô, nem caminhão passa isso aí. Mas a Kombi ia. Mas nós temos que ir lá, como é que eu vou fazer? Então, ia para trás, empurrando a Kombi para fazer, jogando pedras na frente, botando um pedaço de pau para a Kombi passar, botando roda. Uma vez eu não estava. Eles foram tinha que atravessar um riacho, tinha estourado lá uma barreira lá, uma de água, e jogaram a Kombi, a água levou a Kombi. Diz que foi apavoramento, tivesse que sair correndo a Kombi para segurar a Kombi, né? Meu Deus. E uma das atrizes que entrou em pânico e não tinha jeito de acalmar a atriz, disse que foi terrível a coisa. Essa é a história do TUI, né? Mas tinha que ir de qualquer jeito. E nós pegávamos no inverno, então inverno chuvoso, geadas, das coisas mais, era frio. E nós com a Kombi, sem calefação da Kombi, que não tinha. Então a gente se agasalhava, mas o astral era muito grande, então a gente tirava esse deleta. Uma vez que chegamos na cidade, tinha 2 apresentações de manhã, o pessoal pediu mais uma apresentação na manhã, porque tinha pública. Daí apresentamos 3 vezes de manhã. E isso já te desgasta, tu já sente um cansaço tremendo. É muito diferente pensar que a vida de ator é fácil, não é difícil. Aí fizemos de tarde, tinha 2 peças, e novamente tinha mais público. Daí fizemos a terceira, fizemos 6 apresentações da peça infantil. E à noite tinha peça adulta ainda para apresentar. No outro dia a gente tava um bagaço. Para sair da cama era difícil. E tinha que sair, todo mundo com a cara já caindo. E era um cansaço sem tamanho. Mas deve ter sido uma experiência incrível. Sim, era incrível porque nós fazíamos uma pantomima muito grande na peça Maria Minhoca. A gente criou. Eu sou muito. Eu faço muito caco, como diz, né? Eu improviso muito. Improvisava demais no palco. Eu fazia palhaçada, eu fazia as coisas. O Clênio estourava rindo de mim, né? Eu começava a fazer, eu fugia do texto, o Clênio começava a chorar de rir em cena. Então eu fazia tudo isso, então eu era muito ativo, né? E gostava disso, né? E principalmente da peça infantil. E obviamente que a gurizada é a loucura, né?
Então era tanto grito, que depois que terminou as turnê, qualquer pessoa que falasse perto de mim mais alto, parece que me rasgava a ouvido, né? Tamanho cansaço. Seu Jair, o senhor comentou que o título, né, essa Santa Maria Cidade e Cultura, ela veio muito desse reconhecimento do TUI, o Teatro Independente, naquela época, né? E até hoje nós escutamos muito falar. Mas eu queria saber do senhor, que tem bastante vivência nesse mundo da cultura e das artes, se hoje Santa Maria ainda carrega o título de Cidade de Cultura, como que o senhor enxerga a cultura nos dias atuais? Santa Maria é uma cidade de cultura. É uma cidade de cultura porque se você for a qualquer bar de Santa Maria, acho que a pandemia tira um pouco, mas tem um cara cantando lá, tem um sujeito fazendo música. Você vai encontrar N compositores de Santa Maria, N escritores. Se você ir uma feira do livro, tem 20 ou 30 pessoas lançando livros em Santa Maria. Né? Você tem um teatro 13 de Maio, você agora tem o teatro da universidade, você tem uma orquestra sinfônica aqui em Santa Maria. É uma cidade de cultura, né? Nós temos vários programas, por exemplo, a rádio de vocês é um símbolo da cultura. A programação de vocês enaltece a cultura de várias formas, assim como poucas rádios fazem Santa Maria. Então, para mim, é uma cidade de cultura. Você tem, se você passar, você vai ver as culturas do Trevisan na universidade. Você vai numa catedral ver os afrescos do Locatelli. Você vê as obras do Juan Moretti. Tudo isso aí. Como é que eu vou dizer que Santa Maria não é uma cidade de cultura? As pessoas se acostumam tanto com Santa Maria que não percebem toda essa riqueza que nós temos aqui. E nós temos uma riqueza muito grande. A própria, agora é Basílica do Rio de Janeiro, se não me engano. Né? Então tem coisas assim incríveis em Santa Maria que... Bom, nos anos 70, Santa Maria efervescia naquela cultura, veio a tertúlia, veio tudo isso aí. As pessoas queriam morar em Santa Maria. Tanto que Santa Maria é a terceira cidade do estado, né? Era Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Canoas. Hoje Santa Maria, se não me engano, é quinta ou sexta. Mas todo mundo queria morar em Santa Maria, vinha para cá, os militares, todo mundo encantando com a cidade. Era uma cidade que era fácil fazer amigos, né? Qualquer coisinha tinha uma atividade. Nós tínhamos o melhor carnaval de salão do estado e um carnaval de rua maravilhoso também. Eu fui também jurado de carnaval de Santa Maria e dos clubes, escolhi o melhor clube. E depois eu cobria também esse carnaval, né? Mas eu fui comer galinhada lá na Vila Brasil. Eu ia com o pessoal da turma, porque eu trabalhava na Razão, com o Luizinho de Grande. Eu ia lá com a turma do Itaimbé, ali, do Niso Itaimbé. O Marne Franco Rosa, com o bloco dele fabuloso lá, desportivo. Eu vivia essa turma toda aí. Eu andava com esse pessoal, né? Essa semana a gente está falando bastante sobre o carnaval, né? Muito em função da data também. E valorizar esse nosso carnaval santamarense, que agora não está acontecendo, mas que já aconteceu muito e ele era de uma grandiosidade, né? Nós vamos ter aqui Yara Drusian, falamos com o Alisson Fernandes, que durante muito tempo foi responsável pela corte, pelas fantasias do Clube Dores. Teremos também a nossa colega Kellen Caldas, que já foi rainha do carnaval. Exato. Também. Mas falamos sobre isso, né? Mas agora eu quero entrar num quadro. Aqui no DNA nós temos um quadro que chamamos de diagnóstico. Não é um diagnóstico médico, mas são pessoas especialistas em Jair Alain, que mandaram um recadinho, um diagnóstico. Cabala, vamos escutar 2 áudios agora. Olá, queridíssimo amigo Jair Alain. É com imensa satisfação e até mesmo a ponto de orgulho que manifesto minha alegria em haver sido convidado para falar sobre você nessa justa homenagem que hoje recebe. Nossas andanças por esse mundo nos legaram a partir das suas grandes atividades, nobres atividades, bonitas e artísticas que você desempenhava junto à Universidade Federal de Santa Maria, na rádio e na TV, junto a uma equipe também bastante competente. E com o Roberto Montanher, você teve a oportunidade de fazer umas entrevistas conosco sobre as nossas atividades que desempenhávamos lá na universidade, e ainda desempenhamos. E a partir dali, então, tivemos muitas boas oportunidades de congraçamento, e você nos convidou para fazer parte do Grupo Amar, uma associação excepcional do Colégio Maria Rocha, uma equipe muito boa e gentil. E com isso fomos amealhando experiências boas e com a sua arte nós podemos juntar um grande grupo e fazer algumas festas de cantorias, de músicas excepcionais e músicos maravilhosos,
na nossa casa, lá na beira do Rio Jacuí, e nossos relacionamentos foram só se aprimorando, e assim eu considero você um grande irmão, né? Diz um sábio que o irmão nosso nem sempre é da família genética, e como todos somos um, eu o considero um grande irmão. Olá, não sei se ainda é em tempo, mas o Jair é o cara da tampinha, né? Foi assim que eu o conheci, através da televisão, num comercial de máquina de fotografia. Esse foi o primeiro contato. Claro, eu o vi na televisão. Muito adiante, há um tempo à frente, fui conhecê-lo pessoalmente, já então como colega na Rádio Universidade, e aí sim tivemos uma convivência absolutamente fantástica, crescente, e eu diria de irmandade, e um cara assim com um conhecimento bárbaro, incrível, uma memória de elefante, como se diz, né? Sobretudo bitomaníaco, mas bitomaníaco sem ser talifã, né? Que é aquele cara que gosta de Beatles por realmente gostar da obra sem tentar se apropriar. Um grande parceiro, um grande amigo, um grande colega. Até hoje temos uma imensa amizade. Quem são os donos dessas vozes? Meus irmãos gêmeos, sabia? Eu digo que eu sou muito mais, mas são meus irmãos gêmeos. O Zé Mérico, a gente se conheceu dentro da universidade, a afinidade surgiu porque eu uma vez falei que tinha morado em Resende, assim, mas eu morei em Resende. Eu e minha esposa moramos em Resende. E de repente descobrimos que moramos praticamente no mesmo bairro, tivemos os mesmos amigos em Resende, e começou uma amizade assim maravilhosa. E acabaram, a Elma e o Zé Mérico acabaram conquistando a minha família. A mesma coisa o Molina, né? Molina, eu digo, é meu irmão gêmeo, foi uma das pessoas assim, que eu mais me identifiquei quando entrei na universidade, foi o Molina, né? Então começamos muita troca de ideias, ele vai na minha casa, a gente faz churrasco, a gente canta, o Zé Américo também, a gente está sempre trocando figurinha. Então eu digo, esses aí são meus irmãos gêmeos, eu levo eles no coração, cada vez que eu os encontro, um abraço, um beijo, fico feliz com esse tipo de amizade, que me gratifica, né, exatamente porque uma coisa de bom eu fiz na minha vida para ter esse tipo de amizade, duas pessoas admiráveis, né? Molina, todo mundo conhece ele, bitomanista, veio o mundo com o grupo dele. Os caras mais cultos em Santa Maria. Dr. José América, um dos maiores cientistas que temos na universidade. Então, ter esse tipo de amizade assim, se aproximando de mim, obviamente é que eu me sinto realizado e satisfeito que alguma coisa de bom eu fiz para receber isso aí. Ele me alertou, o depoimento do Molina me alertou uma coisa, precisamos falar do comercial da tampinha. Se fosse hoje em dia, nós diríamos, em época das redes sociais, que viralizou. Conta pra gente o que é a tampinha, o que significa isso. Olha, eu fiquei famoso como ator em Santa Maria, então o pessoal tinha um comercial para fazer sobre uma máquina fotográfica. Lá nos anos 70, para tirar fotografia, você tinha que tirar a tampinha da máquina, senão não saia fotografia. Então o Rogério Lobato e o Sérgio Brasil precisavam de um ator, já me conheciam já do teatro, e também o Rogério sabia do meu estilo já, brincalhão, e eu fazia as brincadeiras também no curso de comunicação. O Rogério era meu professor. Daí fomos gravar esse comercial no dia 13 de julho de 1978, né? Gravamos esse comercial lá na TV Gaúcha, naquela época, o GRBS. Que era um comercial que fazia uma piada, né? Eu tinha fotografia, só que tinha fotografia com a máquina fechada. Uhum. E no final uma voz me alertava que a máquina estava fechada e eu tinha que dar o desdobre, como se fosse um comercial ao vivo. Assim, não esqueça de tirar a tampinha. Isso aí. Pequeno detalhe da tampinha. E foi impressionante. A Foto Imperial, que encomendou o comercial, tinha 25 máquinas para vender. Vendeu 200. A TV, RBS TV naquela época, ela abrangia todo o centro-oeste do Rio Grande do Sul, e parece que venderam mais de 2.000 máquinas fotográficas daquelas. Foi um fenômeno de vendagem, assim, que todo mundo foi na carona. Aí a Chica do Japão ficou curiosa. Por que estão vendendo tanta máquina no Brasil? Foram a Porto Alegre e pessoal, isso aqui é na região de Santa Maria. Verso Santa Maria, aí constataram o comercial, viram todo o fenômeno que teve e levaram a cópia, né, para o acervo da Yashica.
E aí infernizou minha vida, né? Porque aonde eu ia, sempre tinha a piadinha da tampinha. Mas então eu vou dizer que o senhor é um dos precursores dos influenciadores digitais. Sim, pois é. Em função da propaganda, toda essa vendagem. Sabe quando eu fui? Daí eu fui a Uruguaiana, tava lá o Grupo Anduí, que é do Neto Fagundes, o Bagre e o Ernesto Fagundes. Eles é pequenininho na época, quando me vi lá, olha, pai, aquele ali é o cara da tampinha. Eu digo, pô, vim Uruguai. E lá no Uruguai foi um inferno, todo mundo me conhecendo lá, me reconhecendo na rua. Aonde eu ia, o pessoal me reconhecia. E eu infernizou também a vida dos fotógrafos. Qualquer pessoa que já fotografia sempre tinha piadinha. Ó, não esqueça a tampinha. Até alguns locais, Chico, para daí. Eu ia muito na Baixada Melancólica, assistia o jogo Interzinho. Eu sou rio-grandense, mas o rio-grandense estava fora, não tinha futebol, eu torcia pro Interzinho. E sempre tinha um engraçadinho, né? Que me atingia com um saquinho de xixi, me jogar um osso, algumas coisas. Eu tinha que parar, tava me infernizando a vida aquilo ali. Então, mas ficou. E foi o comercial de maior repercussão que teve na história de Santa Maria, né? Nossa, muito legal. Foi da tampinha. Até hoje entrou na história aí. Realmente é algo histórico, né? Seu Jair, falamos sobre a parte do senhor como ator, mas também na sua descrição ali a gente falou sobre uma saudade de quando o senhor era repórter, e repórter especial. Para o nosso ouvinte que não é da área da comunicação, os repórteres da redação, eles trabalham com o factual, com o imediatismo, né? Sai para a rua, faz a matéria logo já vai ao ar. O repórter especial, ele pode trabalhar mais em cima das suas matérias, eles têm mais tempo, por isso a gente chama de uma reportagem especial. Então eu queria perguntar para o senhor, existe alguma reportagem especial queridinha aí na sua memória que o senhor mais lembre? Não, eu tenho várias matérias que eu fiz, eu tive essa oportunidade. Para quem não sabe, o repórter especial é o kid das redações, aquele que vai e mata, né? Na RBS eram 105 jornalistas, apenas 3 repórteres especiais. Eu era um dos repórteres especiais e ganhávamos bem por isso, né? Mas não podíamos negar nunca, né? Muitas vezes era o dia do meu folga, não interessava. Tinha uma matéria importante, eu tinha que fazer. E eu fazia Ministério Público, era uma coisa muito complicada. Mas veja que todas as matérias que eu fiz, eu entrevistei as mais diversas pessoas, desde o Lula e outras pessoas mais que passaram, né? O Fernando Henrique, Covas, toda essa turma que eu entrevistei. Eu tenho uma entrevista que é da El Que Maravilha, né? Deu a neve em São Joaquim, eu fui a São Joaquim fazer a cobertura da neve, e lá eu soube que tinha uma peça de teatro que se apresentava e tinha uma deixa para El Que Maravilha. Daí eu fui na peça lá e pedi para entrevistar El Que Maravilha. Aí tudo bem, ela muito gentil. Que figura querida, né? Imagina. Ela devia ser um Aí máximo. com todo prazer, meu querido. Aí ela estava hospedada na casa do prefeito lá de São Joaquim, eu fui lá. Tomei 2 doses de uísque, eu digo, pô, essa mulher vai me empulhar aqui. Virou uma lista, a entrevista virou um espetáculo, estava toda a sociedade São Joaquinense e os outros convidados lá para o jantar, todo mundo nos assistindo, entrevistando a El Que Maravilha. A El Que Maravilha maliciava em cima. Então ela dava aquelas gargalhadas, dava aquelas... Posso dizer palavrão aqui? Não sei se pode. Assim, mas fazia um baita de um filho da puta, dizendo tudo assim para mim, né? Aí terminou a entrevista. Na minha entrevista ela falou uma coisa interessante assim, perguntei, e a vida conjugal, a vida casada? Mas eu adoro casar. Eu estou no 5º marido dela. Eu digo, tá tudo bem. Aí terminou a entrevista, eu disse, é o quê? Eu estou na fila aí para ser o 6º marido. Como é que eu estou na fila? Então foi assim, uma brincadeira, me deu aquele beijão enorme na cara. Então é uma entrevista que eu guardo com carinho. Deve ser uma figurada. E eu fiquei frustrado. A entrevista foi publicada sem os palavrão da El Que. Minha maior bronca lá com o editor, eu digo, mas por que isso? Por que não botaram asterisco? Me tiraram a coisa, tiraram a personalidade da mulher. E mesmo assim, El Que Maravilha adorou a entrevista, né? Mesmo que tivesse cortado mesmo com os palavrões. Censura. Mas eu fiquei frustrado, mas essa entrevista eu vou largar um dia. Deve ser muito interessante. Seu Jair, agora nós vamos escutar mais 2 depoimentos desses especialistas. Amigo e irmão, quero te parabenizar por esse teu momento em que tu, de uma certa maneira, as tuas atividades, mas tenho certeza que tu vai continuar sempre atuante em tudo que é segmento da tua vida. Um grande abraço, grandes lembranças da nossa juventude, de todas as nossas parcerias, de tudo o que nós criamos juntos, e continua sempre assim, batalhador, fazendo com que as pessoas se encontrem, estabelecendo o bem entre todos, deixando sempre a tua marca, né, de amizade, de um grande coração.
Pois eu e o Jair Alain formamos uma parceria longa dentro do trabalho de comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, tanto na Universidade AM quanto na FM, nossa UniFM 107.9. Trabalhamos em parceria em grandes coberturas externas, especialmente onde nossa instituição estava presente, e também éramos parceiros até mesmo de horário. Nós dois éramos madrugadores das duas emissoras. O Jair era o primeiro a entrar no prédio da reitoria, chegando sempre entre 4 e 5 da madrugada. Eu chegava por volta das 5h20, 5h30, e logo depois vinha o Cândido Otto da Luz. Essa parceria, portanto, se manteve por muitos anos, pois nós todos apresentávamos programas pela manhã, e até na saída, na aposentadoria, eu e o Jair Alain fomos parceiros. Olha a data da nossa aposentadoria, 2 de fevereiro de 2022. Uma sequência curiosa aí de números, 2 de 2 de 2022. Só deu 2 aí, Jair. Um grande abraço, hein? Parabéns aí pela produção de livros aí, porque sei que você já está preparando o próximo com lançamento em breve. Um grande abraço, Jairzinho. Quem são os donos dessas vozes? Ainda que a segunda fica bem fácil. Não, mas a primeira é Ana Molina, minha irmã gêmea, eu digo para todo mundo. Queríamos amar, eu e ela. Né? Eu tinha a ideia de fazer um encontro desses componentes da banda do Maria Rocha, quando eu soube que lá tinha uma professora querendo criar uma associação de ex-alunos. Aí perguntei o nome dele casada, não reconheci. Eu disse, me dá um solteiro, Ana Molina, mas é minha amiga. Aí eu saí lá do Maria Rocha e, por incrível coincidência, eu vi ela na frente do Santana. Estacionei o carro, fui correr e falei, escuta, tu tá querendo criar uma associação de ex-alunos? Sim, tô querendo. Eu tô fazendo uma reunião de ex-alunos da banda, vamos abrir isso aí. Daí abrimos. Isso foi numa sexta-feira. Na terça-feira nós queríamos associação. A Associação Maria Rocha dos Ex-Alunos, eu e a Ana Molina. Então não somos casados, mas temos um filho junto, né? Sim. Temos então a MAR aí, que hoje é a única associação de escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul em atividade. Né? Roberto Montanhera, meu amigo da rádio, desde que eu entrei lá, sempre uma afinidade muito grande. Um dos melhores radialistas que eu já conheci, uma das melhores vozes. Um sujeito extremamente metódico, bom de trabalhar. Nunca tive um problema nenhum, se acertando assim maravilhosamente. Viajávamos sempre junto, né? Para a estrada, eu e o Montanhera. Eu e o Montanhera nos caracterizamos de fazer todas externas, porque, desculpe os colegas que ficaram lá, mas muita gente não gostava de sair do estúdio. E eu e o Montanhera adorava fazer isso, adorava. E não tem problema, muita gente tem restrição a fazer. Pô, vem o cara que fala matemática, eu não entendo nada de matemática, Jair, me quebra essa. Eu tinha que fazer uma matéria, sou um doutor de matemática. Eu nunca tive medo de nenhum assunto, então encarava. Eu e o Montanhera. Então nos especializamos nisso e tem mais um que não falou, que é o Gilberto Soares, que é o Rambo, que a gente chamava, porque ele é musculoso. Nós três éramos os únicos que se predispunham a fazer as coberturas das rádios da universidade. E os três se aposentaram no mesmo dia. Nós três, sem se combinar. Nós simplesmente chegamos, achamos que é o nosso tempo. Um dia o Montanhera perguntou, vem cá, quando é que está aposentando? Eu também. E depois que me telefonou, pô, o Gilberto também se aposenta dia 2. Então os três, casualmente, que viajavam e saíam todos se aposentando no mesmo dia, mas irmãos meus. Me leva assim no coração pro resto da vida, né? Lindos depoimentos. Mas então vamos falar um pouquinho sobre essa aposentadoria. Como que o senhor decidiu que era a hora de parar? A minha mulher estava insistindo para que eu me aposentasse já de uma vez. Eu tinha 2 programas na rádio, que era um programa de música nos sábados, e eu fazia uma cronologia todos os dias. Essa cronologia estava me cansando muito, porque eu tomava assim, era um programa de 1 hora, mas eu levava cerca de 4 a 5 horas para fazer o programa. Porque eu pesquisava todos os fatos do dia, eu pesquisava os cantores, eu analisava 180 canais de televisão, a programação, então eu tinha que correlacionar os filmes com a cronologia. Eu tinha que pegar as biografias de 7 mil pessoas vendo uma semana, porque tu pega cada dia, você tem lá, sei lá, 150, 200 pessoas. Você tem que pegar toda essa turma aí, ver quais são as pessoas importantes, sobre o que é que eu falar. Eu tinha que pegar os acontecimentos do dia. Eu tenho uma memória, mas eu tenho memória de elefante. Talvez tenha falhado um pouco, mas eu sinto necessidade de me embasar. Eu digo para todo mundo, uma vez eu estava falando sobre Djavan e de repente eu estava falando sobre Luiz Melodia, que foi uma coisa assim que eu não sei porquê, mas deu uma bobeira. Eu digo, então eu tenho uma base, eu tenho que ter um parâmetro, eu tenho que verificar as biografias.
E eu sou curioso, né? Então estou sempre lendo, sabendo das coisas, lendo muita biografia. Então fiquei com essa fama de culto, né? Então eu sou mais respeitado para a cultura, né? Eu já era um dos caras mais cultos de Santa Maria, mas a minha cultura é consequência das coisas que eu faço, das minhas curiosidades, das coisas que eu leio e das coisas que eu participo. Eu só participei de movimentos culturais de Santa Maria, então toda isso essa bagagem, aí me enriquece. Né? De anos Claro, participando isso me enriquece, me faz um bem danado, tio. Agora nós vamos ouvir, então, a gente falou toda a parte do Jair profissional, falamos da infância, né? Toda a parte artística, mas agora a gente vai saber um pouquinho sobre o Jair pai. Vamos escutar os próximos depoimentos. Uma das coisas mais admiráveis no Jair é o quanto ele se doa para as filhas. Antes dele ter visitado outros países, ele preferiu proporcionar isso primeiro para as filhas, através de cursos de línguas, de intercâmbios. Então ele é uma pessoa que se doa muito para a família dele, ele se doa muito para as filhas, ele é uma pessoa que sempre pensou muito à frente. Quando eu era muito novinha, ele já pensou que o meu diferencial no currículo não seria só ter inglês, porque isso chegaria num ponto que inglês seria o básico de uma pessoa ter no currículo. Então ele me colocou, além do inglês, numa aula de italiano, para que eu tivesse 2 línguas estrangeiras no currículo. Então eu acho que ele é uma pessoa que sempre pensa muito lá na frente, ele consegue entender quais vão ser as novas demandas de mercado, as novas demandas da sociedade, e ele vê isso de uma maneira muito clara. O Jair é uma pessoa muito sensível e ele é o tipo de pessoa que gosta de expressar o amor dele pelas pessoas que ele mais ama na vida dele. Ele sempre foi aquele tipo de amigo que gosta de abraçar, de beijar, de falar eu te amo sem pestanejar. Ele foi um pai muito carinhoso, muito presente, muito emocionalmente disponível. Tudo que ele sente com muita intensidade. Então eu acho que por ele ser essa pessoa tão sensível, ele sempre teve muito interesse por arte, por cinema, pela música. E ele transmitiu muito dessa paixão dele para as filhas e que acabou criando um vínculo muito bonito com elas através da música, através do cinema, da arte no geral. Ele se emociona muito facilmente, ele é uma pessoa muito intensa, uma pessoa muito bonita, que valoriza muito os pequenos momentos da vida, gosta de relembrar do passado, gosta de relembrar os momentos bons, gosta de ter as pessoas por perto. Ele é muito cativante, muito, muito querido por todos. É um amigo maravilhoso, um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. Então, Jair, eu acho que ela acertou quando ela falou que o pai se emociona facilmente. Gurias, Alice e Aline, temos um entrevistado emocionado aqui neste momento, com o depoimento de vocês. Eu sou meio chorão, né? Eu choro facilmente. Você vê as filhas falando, você se sente recompensado, né? Eu digo para todo mundo, a melhor coisa da minha vida foi ser pai, né? Não me arrependo de nada, eu queria ser pai, eu sou pai. Eu tenho filhas maravilhosas, tem mais uma que é em Blumenau ainda, né? Que foi uma produção que eu não previa, mas que veio, mas que eu amo demais também. Minhas filhas também estão super bem. Mas essa preocupação que eu tinha com as filhas, assim, eu nunca impus nada para elas, né? Eu apenas propunha. Porque hoje os filhos são muito mais amigos do que filhos. As minhas filhas me xingam. Elas me põem a boca, né? Agora mesmo, eu saindo de casa, eu botei boné, porque eu digo, vou pegar um sol. Não, pai, não vai de boné. E elas me obrigam isso, né? Então elas me xingam. De vez em quando, alguma coisa que eu faço, elas vão lá, me põem a boca. Fala como se fossem amigos mesmo. Mas eu gosto disso, né? Até eu dou toda a liberdade para minhas filhas. Eu e minha mulher me chamam dos pais permissivos. E isso levou até muitas amigas, né, dizer assim, olha, eu queria ter um pai igual de vocês, que fosse mais aberto, que respeitasse. Porque eu respeito, acima de tudo, a anatomia das minhas filhas. Eu respeito os desejos delas, eu desejo as inclinações delas. E eu acho que tudo aquilo que tu faz que não afeta o próximo, não é crime. E tem que obedecer aquilo que o teu organismo foi feito para aquilo. Que muita gente, por tabu, por preconceito, não vai. Isso eu não tenho com minhas filhas, né? Elas têm toda a liberdade com os namorados, não faço bronca, mesmo quando eram menor de idade, não restringo elas. E quero que ela seja feliz acima de tudo, né? Obviamente que a gente dá uns não de vez em quando, e dói, né?
Talvez eles não compreendessem muito. Hoje eles só começam a compreender os não que eles sofreram. A minha filha mais velha, a Aline, ela compreende hoje tudo aquilo que a gente dava de bronca dela, porque ela está vivendo já com o rapaz há um bom tempo. Hoje ela compreende muita coisa e é muito agradecido para nós por isso, né? Ela não compreende, mas depois não acaba compreendendo porque os pais dessa maneira. E eu fico feliz, né? Porque as amigas dela geralmente chegam lá em casa, se sentem muita vontade e sempre dizem que tem uns pais igual a eu e a minha mulher, que é a Sadimara, né? Exatamente por isso. Mas é bom demais então, ser pai. Seguindo nesse clima familiar, nós vamos encerrar os depoimentos de hoje com alguém também que eu acho que é muito importante. Vamos ouvir. O Jair é um companheiro maravilhoso. Ele é uma pessoa muito carismática, muito amiga, adora fazer amizades novas, adora viajar, cantar, tocar violão. Agora gosta muito de escrever livros também, tem escrito alguns livros. Tudo que envolva assim, na área da comunicação, porque ele é uma pessoa muito dada, extrovertida, gosta de estar fazendo passeios diferentes, viagens diferentes, mas o que ele mais gosta mesmo é interagir com as pessoas, fazer novas amizades, né? Então, assim, só tenho coisas boas para falar dele. É uma pessoa, assim, maravilhosa. Essa é a minha parceira, Sadimara Zanini Siqueira. Eu conheci ela quando ela tinha 14 anos e eu tinha 32. Se eu namorasse naquela época, eu seria pedofilia. Mas eu, quando eu vi ela, eu disse assim, eu nunca vi uma pessoa tão linda na minha vida. Para mim, foi a pessoa mais linda que eu vi na minha vida. Depois de muito tempo já, tinha uma fotografia dela. Eu não morava em Santa Maria. Eu estava aqui e eu resolvi telefonar para dizer que eu estava com fotografia com dela. Daí perguntou, opa, e onde é que tu tá? Eu tô na casa aqui dos amigos aqui, o Dudu e da Geisa. Quando é que tu vai embora? Vou embora amanhã. Assim, mas eu quero ter vindo embora. Eu digo, opa. E ela foi me ver. Daí foi me ver, depois mostrei a fotografia, não tinha nada que fazer. Chegamos na casa lá porque as pessoas que tinham a fotografia não estavam em casa. Foi no terraço lá, diretor técnico Camila. Eu digo, vamos lá ver o terraço, ver a lua. Aí eu levei ela pela mãozinha, cheguei lá em cima, dei uns abraços, dei uns beijos nela e imediatamente pedi em casamento. Então, no primeiro momento que eu comecei a namorar, eu já pedi em casamento. Eu digo, olha, não me interessa se é casado, se é juntado, não me interessa. Eu quero vir contigo pro resto da vida. Eu disse, a gente nem namorou ainda. Moço decidido. Eu decidi casar naquele momento. 8 meses depois a gente casou. Estamos há 30 anos casados. Então, 30 anos e 8 meses, agora uns 10 meses de namoro. Foi uma coisa bem rápida. Algumas pessoas acharam que tinha sido loucura, né? Assim, praticamente vocês nem se conhecem. Mas eu não sei porquê, mas eu senti, depois de bater uns papos com ela e conversar com ela, eu sentia que ele também é parceiro. E realmente é uma grande parceira. Se hoje a gente tem uma vida confortável, a gente tem uma vida muito confortável. Não posso me queixar da vida do que a vida me deu. Tem uma vida bem confortável. A gente já viajou, já foi ao Europa, para os Estados Unidos, fizemos cruzeiro, férias maravilhosas, sempre com as filhas, né? Eu digo, a gente é galinha com os pintos, a gente vai e leva as filhas junto, né? Então a gente economiza, a minha mulher é muito boa nisso, né? Eu sempre tive economia, eu sempre fiz poupança. E ela entrou na minha fazer economia, ela que orienta a casa, ela que administra a casa. Eu só digo sim. As ideias vêm dela, então a gente vê. E outra coisa, a gente nunca deu nem um passo em falso. A gente, vamos fazer isso, mas primeiro você tem dinheiro, você tem condição. Temos condições, a gente partiu para ação. Então eu não posso me esquecer, é uma baita, uma parceira, estamos lá, né? A gente está há 30 anos, né? E até dando exemplo para muitas pessoas que vêm, esse casal, aí eu vou ter que contar. Poderia ficar aqui escutando o senhor a tarde inteira, tenho certeza que tem muito mais histórias, queria entrar um pouco no cinema também, mas nosso programa está chegando ao fim. Eu quero lhe agradecer, dizer que é um prazer ouvir um pouco da sua vida, das suas palavras. Certamente o senhor é um espelho para todo esse pessoal da área da comunicação que está começando agora, ter alguém que transitou tão bem por tantas áreas. Então, muito obrigada por essa inspiração e pelo seu tempinho de hoje à tarde de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. O DNA volta amanhã com mais entrevistados. Muito obrigada. Que agradeço, Camila. Olha, para mim a emoção já começou quando eu vi a tua mãe lá, né? Sim. Já começou por ali. Aí encontro o Marcelo Cabala aqui, meu querido amigo lá da rádio, figuraço, culto, uma barbaridade, cara que eu gosto de conversar. Então, me senti bem aqui. E eu, quando li o texto do senhor anteriormente, me preparando para a entrevista, que o senhor citou que tinha sido um privilégio conviver com Circe Rocha, minha tia também, que perdemos há pouco tempo. Obrigada pela sensibilidade.
e por toda essa troca de experiência. Eu que agradeço, hein, querida. Muito obrigada, boa tarde e até mais.